Quando você estiver lendo sobre algum profeta, deve fazer a pergunta: qual o problema que bloqueava a obra de Deus quando essa pessoa foi chamada para ser profeta? Como o seu ministério fez com que esse problema fosse removido? Por exemplo, nos dias de Ageu, o povo estava voltando do cativeiro babilônico e a obra de Deus era a reconstrução do templo em Jerusalém. O povo enfrentou muita perseguição durante a reconstrução do templo. Apesar de terem recebido permissão para retornar e para reconstruir o templo, eles encontraram oposição quando iniciaram a reconstrução. E quando a perseguição começou, eles pararam a reconstrução, ficaram preocupados e distraídos com a construção de suas próprias casas. Isso continuou por alguns anos até que Deus levantou Ageu. Ageu pregou sobre o templo para o povo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Ageu exortou o povo a que voltassem ao trabalho e reconstruíssem o templo de Deus. Por causa de sua pregação, o povo parou de construir suas próprias casas. Eles restabeleceram suas prioridades. Eles colocaram Deus e o templo em primeiro lugar e suas próprias casas em segundo. Daí então a obra de Deus retomou seu curso e Ageu saiu de cena. Ageu tinha entrado em cena e colocado a obra de Deus nos trilhos outra vez. Você verá os profetas fazendo esse tipo de trabalho, e isso em toda a literatura profética do Velho Testamento. As epístolas do Novo Testamento têm um padrão semelhante à dos livros proféticos do Velho Testamento. Uma epístola é uma carta escrita por um apóstolo, e a obra de Deus no Novo Testamento é a construção da Igreja de Cristo. Quando surgiam problemas e obstáculos que bloqueavam a obra de Deus, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola. Qual é o propósito das epístolas dos apóstolos? Era pregar contra os obstáculos que bloqueavam a construção da igreja até que ele fosse removido e então a obra continuasse. Quando lemos os profetas, devemos nos perguntar: qual o problema bloqueava a obra de Deus e como o ministério desse profeta fez com que o problema fosse removido? Quando lemos as epístolas do Novo Testamento, devemos nos perguntar: qual é a aplicação de todos esses ensinamentos para a minha vida? Deus quer fazer sua obra através do seu povo. Isto é tão verdadeiro hoje como era nos dias dos profetas ou dos apóstolos. Se você acredita que a obra de Deus está sendo bloqueada onde você foi estrategicamente colocado por Deus, ore até que você saiba qual é o problema que está impedindo a obra de Deus. Depois que Deus mostrar a você qual é esse problema, vá para as epístolas dos apóstolos. Observe a coragem dos apóstolos nas epístolas ou dos profetas, nos livros proféticos, para anunciar a mensagem revelada. Através das mensagens dos profetas e dos apóstolos, você terá revelação para a solução do problema que está bloqueando a obra de Deus onde você vive. Pode ser que Deus queira que você seja o profeta que vai apontar o problema que está bloqueando sua obra para Ele, e que esse objeto que está bloqueando esse problema seja removido e a obra possa continuar. Deus quer trabalhar na sua vida. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog.